A gente quer explicar um pouco melhor para vocês, desculpe, esse ponto levantado pelo Bruno Musi. Desde 2012, o trabalho da polícia nos estádios deixou de ser de coordenação da segurança e passou a ser um trabalho de apoio e sob demanda. Conforme citou o Bruno Musi, o Estatuto do Torcedor, revogado pela Lei Geral do Esporte, diz que o plano de ação de segurança é de responsabilidade do organizador do evento, em conjunto com as forças públicas. A polícia acompanha esse plano de ação e pode ser acionada pelos promotores. A gente convida agora o apresentador do CNN Esportes SA, João Vitor Xavier. João Vitor, bem-vindo, sempre boa tarde. Para fazer, João Vitor, essa análise sobre o papel da Polícia Militar nos estádios de Minas Gerais e também sobre o processo de garantia de segurança aos torcedores. Bem-vindo. Obrigado, Tainá. Eu começo pela frase final do Bruno Musi. Nós não estamos falando de torcedores, nós estamos falando de bandidos. E bandido é assunto para a polícia. Aqui em Minas Gerais, desde 2012, a polícia tem um papel fundamental, mas secundário. A segurança interna, toda ela é feita por profissionais contratados pelos clubes. E aí a gente tem que fazer uma diferença grande. Um profissional desse, de segurança, contratado pelo clube, ele pode ter um papel ali para evitar que um torcedor mais exaltado invada o campo, para orientar um torcedor, para fazer um cerco do gramado. Mas não dá para acreditar que alguém que está ali no final de semana fazendo um bico, um complemento salarial, essa pessoa vai encarar bandidos de frente com bombas, às vezes com pedras, às vezes com paus, que entram nos estádios. Essas pessoas não são treinadas para isso. O monopólio do uso da força pertence ao Estado e pertence à Polícia Militar, no caso específico da prevenção e da repressão. Uma coisa é um bandido, um vândalo, ele encarar um steward. Stewards são aqueles seguranças que ficam com os coletes, normalmente de cores chamativas, na beira do campo. Outra coisa é encarar um policial militar com um cacetete, com uma arma na cintura, com uma bomba de efeito moral, com o gás de pimenta. É uma realidade completamente diferente. E não adianta aqui no Brasil nós queremos assemelhar à realidade da Europa. A Europa já passou por esse processo no passado, já venceu esse processo no passado e hoje é possível sim fazer o controle no estádio através de profissionais utilizando apenas o diálogo e a boa educação. Aqui no Brasil, um país que vive uma epidemia de violência no esporte, não é possível acreditar que sem a força e sem o preparo, o treinamento e o equipamento de trabalho que tem a PM, que será possível fazer esse tipo de trabalho com bandidos, com marginais. Estamos falando de gente que, de uma maneira geral, cerca ônibus na estrada e faz aquilo que nós vimos da Mancha Verde com torcedores do Cruzeiro. Estou falando de gente que se aglutina para invadir um estádio de futebol e que tem a coragem de jogar uma bomba dentro do campo onde está o goleiro do time adversário. Estamos falando de gente que, mesmo contida, tenta invadir um campo de futebol para agredir o seu adversário apenas porque ele ganhou um título. Então não tem jeito de tratar esse tipo de gente como torcedor. Não são torcedores, não estão ali para torcer. São bandidos, são vândalos que colocam em risco a vida do torcedor de bem, a vida de profissionais como esse fotógrafo que estava no estádio para trabalhar, a vida dos atletas e de todos envolvidos numa partida de futebol e que gera um prejuízo enorme para os clubes, que têm uma parcela grande de responsabilidade sim, mas que também são vítimas nesse processo. Haja visto o prejuízo que o Atlético vai tomar, perdendo uma série de mando de campos, o que já aconteceu com outras equipes no futebol brasileiro, pelo excessivo descontrole de vândalos, de bandidos que estão dentro dos estádios. Eu quero olhar com mais atenção, João Vitor, e conto com a sua ajuda para o que aconteceu no domingo e para atualizar a nossa audiência, quais foram os desdobramentos de tudo que a gente viu.
Primeiro, desdobramento do Atlético Mineiro, que teve a hombridade de reconhecer o problema. O Atlético não passou pano, o Atlético está tratando o assunto com a gravidade que de fato ele tem. O dono da SAF do Atlético se manifestou, o presidente do clube se manifestou e o CEO do clube também, cada um ao seu momento, colocando a sua posição de compreender a responsabilidade do clube, de buscar melhorias, de buscar evoluções na operação do estádio. Segundo, de uma mobilização das autoridades em Minas. O vice-governador do estado, que é governador em exercício nesse momento, Matheus Simões, tem participado diretamente das ações do pós-jogo, da pós-tragédia. 12 torcedores, ou melhor, 12 bandidos foram detidos, estão sob a custódia da polícia e das forças de segurança e responderão. A fala do vice-governador, que é governador em exercício, foi a seguinte: temos que tirar esse problema do CNPJ e levar esse problema para o CPF. Ou seja, não adianta apenas punir o clube, tem que punir o indivíduo que cometeu uma ação criminal. Esse indivíduo que cometeu um ato tipificado no Código Penal, ele tem que pagar, ele tem que responder no seu CPF e temos 12 detidos. O governo do estado, com o serviço de inteligência da Polícia Militar, está analisando no momento 1.200 câmeras, as imagens dessas câmeras, para que possa identificar o maior número possível de vândalos e para que essas pessoas possam responder. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Jarbas Soares, também se manifestou através das redes sociais, dizendo que o Ministério Público agirá de maneira dura e efetiva para que esses bandidos sejam identificados, sejam punidos de maneira exemplar. Talvez dessa tragédia toda, desse incidente lamentável que tivemos no domingo, possamos tirar medidas mais duras para que esse tipo de vândalo, de bandido, seja extirpado dos estádios no Brasil. Para que esse tipo de gente não entre mais nos estádios pelo Brasil, como prometeu Bruno Musi, CEO do Atlético. Os clubes hoje têm condição de ter tecnologia para fazer uma lista, uma identificação visual desse tipo de gente, para que essas pessoas não possam entrar nos estádios. Isso já aconteceu em muitos países do mundo e está na hora de acontecer aqui no Brasil também. Agora, João Vitor, o que diz, portanto, o governo, as autoridades de segurança pública, especialmente, sobre a ausência, num primeiro momento, da polícia militar no local? Na verdade, Tainá, nós tivemos uma decisão infeliz do governo do estado de Minas Gerais em 2012. Antigamente, aqui em Minas Gerais, a segurança nos estádios ela era tratada prioritariamente pela Polícia Militar. A Polícia Militar chegava a ter 1.000, 1.200, 1.500 pessoas dentro dos estádios em jogos desse porte. E essa segurança toda ela era feita pela Polícia Militar, usando da força quando necessário, mas usando da autoridade para poder coordenar a segurança no estádio. O governo do estado de Minas Gerais, ele cobrava uma taxa que era chamada de taxa de segurança pública, que era um valor que os clubes tinham que pagar para poder ter esse tipo de apoio da Polícia Militar. Na época, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa taxa era inconstitucional, que todo cidadão já paga pela segurança pública nos impostos e que todo o dinheiro para a segurança pública deveria vir dos impostos. O que fez o governo do estado a partir disso? Olha, se eu não posso mais receber uma taxa para subsidiar o custo da operação da polícia nos estádios, eu entrego a segurança a cargo e sob a responsabilidade dos organizadores, como prevê, em parte, a Lei Geral do Esporte e o antigo Estatuto do Torcedor. Então, o clube passa a ser responsável por essa segurança. O problema é que a segurança privada, ela não tem a autoridade e o uso da força da polícia militar. Um segurança privado, ele não tem nem o treinamento de um policial militar e nem a autoridade legal de um policial militar para fazer, quando necessário, o uso da força para coibir atos de marginalidade. Então,
se mostrou incapaz esse tipo de segurança para a realidade atual do Brasil. Então, o que se cobra aqui nesse momento, por parte do Atlético, também por parte do Cruzeiro e de todos que estão envolvidos, é uma revisão desse processo para que a Polícia Militar possa ser a coordenadora e a grande responsável pela segurança nos estádios. Primeiro, porque ali está o cidadão e a cidadã pagador e pagadora de imposto que merece a segurança. Segundo, porque os clubes também são pagadores desses impostos, como prevê a decisão do STF, e, nesse caso específico, precisam ter esse respaldo. Em terceiro lugar, porque é impossível acreditar que um cidadão comum vá conseguir conter um marginal no ambiente do estádio. Isso é papel da força de segurança que, mesmo com todo o treinamento e com toda a condição que tem de equipamento e de autoridade, ainda assim tem dificuldade para exercer esse tipo de função. Então não dá para passar o pano e achar que alguém com um coletinho amarelo, com um coletinho marca caneta, vai conseguir deter um bandido no estádio. Esses bandidos têm que ser detidos pela Polícia Militar, levados pelo Ministério Público à denúncia e tratados de maneira exemplar pelo Poder Judiciário, para que essas pessoas que não têm condição de conviver no estádio de futebol não estejam mais no estádio de futebol. Há uma expectativa, eu estava lendo aqui, João Vitor, também de uma manifestação ou de uma denúncia já ser oferecida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta semana. Vamos aguardar. Muito obrigada pelas informações por hora. Espaço aberto para a gente atualizar a nossa audiência sobre o que será feito. Alguma coisa terá que ser feito para ficar também de exemplo para os demais torcedores, né, que levam essas disputas de uma forma completamente equivocada. Esporte é alegria, eu sempre digo isso, né? Não combina com esse tipo de comportamento lamentável. Obrigada, João Vitor Xavier, que é apresentador do CNN Esportes SA. Um bom trabalho, até a próxima.